Depressão. Você quer saber quais são as dores que a depressão causa? Talvez você esteja com dor no corpo e nem saiba que isso são sinais e sintomas de depressão. Eu, como profissional do movimento, eu avalio todo tipo de quadro de dor que a pessoa sinta e já me deparei com pacientes com dores físicas em que a origem não era física, não era mecânica, não tinha nem sequer relações alimentares ou inflamatórias sistêmicas. O problema era emocional. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto no vídeo de hoje. Meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou profissional da saúde integrativa. Muitas pessoas chegam aqui no meu consultório perguntando: poxa doutor, mas o que você faz? Eu falo: o meu foco é o diagnóstico na causa primária, é o diagnóstico da raiz do problema que a pessoa está sofrendo. Se você estiver sofrendo com obesidade, com queda de cabelo ou uma dor no ombro, eu vou saber a real causa e qual o melhor mecanismo natural para identificar e tratar essa abordagem. Essa é a grande diferença, esse é o grande diferencial. Aqui no meu canal do YouTube eu dou um pouco mais de ênfase em dor, exercício, lesão e nas questões ligadas à parte locomotora, que é por onde a maioria das pessoas acaba procurando um fisioterapeuta. Mas há muito tempo, meus queridos seguidores, as pessoas já não me procuram mais só como fisioterapeuta. Eu faço quase que um trabalho clínico geral, claro, focado na dor física, que é meu trabalho, ok? No vídeo de hoje eu separei para vocês as dores físicas que estão ligadas à depressão. Muito cuidado, né? O diagnóstico de depressão é um diagnóstico que não é tão simples assim de se fazer, de se firmar, né? De dar o diagnóstico de fato. Mas existem pessoas que já têm, inclusive já são medicadas e que não sabem a real causa do problema que elas têm e acabam vivendo a vida inteira à base de remédio, tá? Vamos começar então com o conteúdo. Se isso é novidade para você, já clica aqui embaixo no botãozinho de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Se tu gosta do conteúdo, se inscreve, se não, beleza? E se você gosta desse conteúdo para valer, compartilhe com as pessoas da sua família. Bom, primeira coisa, pessoal, entender que existem níveis dessa depressão que a gente pode falar. Existem quadros depressivos que são realmente por traumas. Nós avaliamos aqui no consultório pontos no corpo que são ligados à parte emocional. Então existe um teste feito no corpo, onde você consegue identificar pistas, indícios que indicam que aquela pessoa sofreu um problema emocional. Tanto que quando eu testo e os pontos estão positivos, eu nem pergunto para o paciente, eu falo: olha, você tem aqui positivo um trauma emocional. Você lembra do fato? Às vezes a pessoa nem sabe sobre o problema, ela nem lembra sobre o problema, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Mas às vezes a pessoa sabe e não quer mostrar, não quer ver, não quer falar, não quer manifestar aquilo ali, porque dói muito. Tá? E muito cuidado, pessoal, quando envolve as emoções, realmente isso é privativo do paciente. Tanto que todo mundo que eu atendo, que tem como dor a origem emocional, eu falo: olha, bom seria você procurar uma terapeuta para fazer isso, fazer aquilo, fazer assim, fazer assado, mas a escolha é sua, porque realmente eu sei que pode ser um trauma muito agressivo e às vezes você não está preparado para ver isso, né? Então existem pessoas que são por traumas. E aqui já um adendo. Às vezes esse trauma aconteceu na vida consciente. Lá, vamos estar ali, 18 anos de idade. A pessoa sabe o que aconteceu. Ela sabe o fato que foi. Vamos imaginar que ela tem 60 e aconteceu aos 18. Ela sabe. Agora, às vezes isso acontece lá na infância, 6, 7, 8 anos. Ela nem sabe que aquilo é um problema e que deixa o corpo dessa pessoa em um estado de alerta, que a gente chama de simpaticotonia. Esse termo simpaticotonia é dado quando há uma exacerbação do sistema nervoso simpático. Aqui nesse quadro nós temos um sistema simpático e um parasimpático. A imagem não está completa, né, pessoal? A imagem vai mais para cima, mas existe um sistema de reparação, de regeneração, de cicatrização, de degeneração, que é o parasimpático. E existe um sistema do estado de alerta, de luta, que é o simpático, que libera neurotransmissores e hormônios ligados ao estado de agressão. Então, aonde a gente vai perceber as dores da depressão de um paciente? No corpo dela. Ligado ao que, Murilo? Muitas vezes a esses neurotransmissores. Então a pessoa às vezes fica com uma memória ruim, ela fica com uma insônia, ela fica com um sono não muito profundo e desperta por qualquer coisa. Ela apresenta sinais de estado de agressão, como por exemplo apertamento noturno. Estou dando aqui já umas sacadas. Ela vai estar constantemente de manhã cedo fadigada. Porque primeiro, pessoal, só para deixar bem claro, num trauma emocional, a pessoa vem no estado de agressão, simpaticotonia. Depois de vários anos, esse corpo pode vir no oposto, um estado de vagotonia. A pessoa fica lesada. Mas independente disso, para você entender, vai haver algumas estruturas, como por exemplo a adrenal, que está aqui, ó, ou suprarrenal, essa glândulazinha, que vai liberar hormônios como noradrenalina, cortisol, por exemplo, que são ligados ao estado de agressão.
O cortisol é um dos hormônios mais anti-inflamatórios do nosso corpo. Então pensa comigo, você está lá com uma dor na lombar, por exemplo, você precisa desse hormôniozinho para ajudar, certo? Só um exemplo bem simplório. Mas ele já está há vários anos sendo liberado em excesso por conta do estado de luta, você não vai ter ele a hora que você precisa, entendeu? O estresse, ele tem que ser uma coisa em pico e passa, em pico e passa, né? Esse é um estresse bom, como por exemplo um estresse no exercício físico, um estresse de uma luta, um estresse de um esporte, uma competição, né? Esse é um estresse saudável. Eu vou fazer uma corrida, sei lá, de bicicleta, vai levar 2 horas, aquelas 2 horas você fica num pico de estresse danado, você competindo, coisa e tal, exercício, depois passa o corpo cicatriza. Agora imagine uma pessoa com trauma emocional com mais de 40 anos do trauma. Isso não tem Cristo que cura um negócio desse, né? Modo de dizer, o corpo não cicatriza, ele não dá tempo de reparação e essa glândulazinha ela entra em disfunção, não em fadiga, mas em disfunção, assim como todo o eixo que coordena ela, o eixo HPA, né? Mas enfim, isso é um assunto um pouco mais complexo. Então existem depressões que são traumas, existem depressões que são padrões comportamentais, ou seja, a pessoa tem uma crença, algum padrão ruim, né? Por exemplo, ela acredita que toda pessoa, por exemplo, que é bem sucedida, roubou. Isso é uma crença ruim, isso não é real. Acontece, tem pessoas que roubam pobres e ricos, mas é uma crença ruim, né? Tem pessoa que tem sucesso porque trabalhou, tem pessoa que tem sucesso porque roubou. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas estou dando um exemplo de um padrão. Você pode ter um padrão comportamental ruim que te traz uma sensação emocional ruim, entendeu? Murilo, tem como tratar isso? Claro que tem, é mais simples que você imagina. Me cobra que eu vou te explicar ao longo do vídeo, tá bom? Vou explicar um pouco por cima, não vou dar todo o nuance de como é o tratamento da depressão comportamental, traumática e química, que eu vou explicar agora, porque não é minha alçada. Aqui na clínica, meus queridos seguidores, a minha esposa, a doutora Cristina, que é terapeuta, faz toda essa parte de somata emocional e energética. É tudo com ela. Só que eu sei que isso impacta na parte física, então eu tenho pacientes que eu avalio, que eu trato, que tem problemas que são ligados ao emocional. Eu encaminho para ela, depois o paciente volta, eu trato as sequelas e ele fica zerado. Nós cansamos de ver isso. Pessoas com dores fortes na região de transição tóraco-lombar, por causa da altura da inervação da adrenal, isso é um problema emocional. Pessoas com estado de fadiga matinal, como eu citei, e uma série de outros sinais e sintomas que a depressão causa. A terceira forma de depressão, como eu falei, é a depressão química. Química já diz, a depressão de substâncias químicas que o seu corpo tem. Neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, a mudança dos neurotransmissores cerebrais e de substâncias excitatórias, como foi o caso que eu dei o exemplo do cortisol, adrenalina e noradrenalina. Existe um equilíbrio, né, que as coisas têm que acontecer. Nós não podemos nem ter muito de um neurotransmissor, nem pouco do outro ou vice-versa. Você precisa ter um equilíbrio, certo? Esse equilíbrio dessas substâncias bioquímicas pode ser feito não somente através da reprogramação de um trauma ou reprogramação de um comportamento, que vai haver uma mudança bioquímica, você entende? Você dá um comando para mudar um trauma, o seu corpo entende de um jeito, muda a cadeia bioquímica. Você dá um comando para mudar uma crença, um padrão, um paradigma que você tem, ele muda a reação bioquímica, a resposta que o seu corpo tem. Mas você pode modular pela alimentação e estilo de vida. Então existem nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, coenzimas que, se prescritos da forma correta, se orientados da forma correta, junto com uma alimentação saudável, modulam a depressão química. É uma forma de fazer, né? Não existe uma receita única, só funciona isso, só funciona aquilo, só funciona aquilo. Não, tem que ser testado para o paciente. Aquele paciente tem um trauma, talvez a melhor forma seja uma terapia para reprogramar o trauma. Esse problema é um comportamento, talvez seja melhor pegar alguém que entenda como introduzir um padrão comportamental melhor para essa pessoa, conscientemente, numa simples conversa, né? Por exemplo, um psicólogo, né? Vou dar um exemplo aqui simplório, né? É um problema nutricional, talvez um nutricionista, um médico integrativo, alguém que entenda de bioquímica, que entenda das relações bioquímicas, né? Estou dando aqui uma síntese, né, pessoal? Então, as dores que ela causa são relacionadas à inflamação sistêmica. Doutor, eu tenho dor no corpo todo, eu tenho fadiga, eu tenho cansaço, eu tenho dor nas juntas. Pode ser fadiga de adrenal. Fadiga não, disfunção de adrenal. Pode ser uma disfunção da adrenal com baixa do cortisol, fruto de um estresse crônico, emocional nesse caso, né? A própria inflamação, como eu falei. E aí vem um ponto importante. Às vezes esse paciente tem depressão química por uma inflamação já sistêmica, como por exemplo, ter inflamação crônica do intestino delgado e grosso, que só por si só já vai gerar dor pra caramba na lombar, nas pernas e indisposição, por N fatores que eu poderia enumerar aqui, por N correlações que eu poderia enumerar aqui,
como também vai ter a queda dos neurotransmissores, muitos deles são produzidos no intestino e levado via nervo vago para o cérebro, gerando mais então desse problema. Então uma coisa alimenta a outra, uma coisa alimenta a outra. Né? O paciente tem uma depressão às vezes por um trauma, e aí tem mais inflamação crônica intestinal que aumenta mais o estado de depressão e neurotransmissor cerebral e gera mais depressão ainda, né? Mais fadiga e mais indisposição. Sem contar que isso tudo te congela para atividade física, que já seria um agravante por si só bem potente, né? Então, importantíssimo entender isso. A reparação, a inflamação e as questões hormonais, como por exemplo ali eu dei o exemplo da adrenal, estarão afetadas. Várias outras eixos hormonais estarão afetados. Entendeu um pouquinho? Agora você sabe 3 possibilidades para se ter depressão: química, comportamental e traumática. Você sabe um pouco dos impactos que isso pode te gerar. Aí você vai perguntar, doutor, como que eu resolvo isso? Olha, às vezes é mais simples do que você imagina. Num caso de um trauma, a gente cria uma memória do trauma, então existe uma memória, a gente traz a luz do conhecimento e cria uma foto desse trauma e faz o sistema nervoso autônomo apagar. Isso é uma técnica. Tá? Bem interessante. É uma técnica, isso é funcional, isso é treinável. Tá? Quando é um problema comportamental, às vezes é a forma com que você vê as coisas. Por exemplo, hoje, no dia que eu estou gravando, dia 26/8, está um sol maravilhoso aqui. Se a pessoa quer ir para a praia, é excelente. Agora, se ela quer, por exemplo, às vezes plantar alguma coisa, dependendo do que é, sol é ruim para plantar. Entendeu? Mas independente da situação, é sol. Você gostando ou não, é sol. O que isso quer dizer? Que eu estar feliz ou estar triste depende de como eu interpreto a situação, mas não a situação de fato. Não sei se ficou claro. É assim que você tem que olhar. Às vezes você está triste com uma situação que está acontecendo na sua vida, emocional, uma situação de relacionamento, uma situação de dor. Mas aquilo só vai se tornar um problema de fato, te gerar dores, sofrimento, angústia, tristeza, te congelar, se você olhar pela perspectiva errada. Né? Aquela história, se você bate o carro e fica triste, é ruim bater, dá prejuízo. Mas se você bate o carro e pensa, pô, não morri. Poxa, eu bati o carro porque eu tenho carro. Poxa, que sorte, eu tenho seguro e tá tudo em dia, eu posso pegar o seguro. Você já olha por uma outra perspectiva. O fato é o mesmo, bater o carro. A forma com que você vê é diferente. E se você tem depressão química, você precisa de uma ajuda química, meu querido. Você precisa de mudanças de estilo de vida, alimentação e alguns nutrientes complementares que você pode pegar com algum nutricionista funcional, médico integrativo. Nós mesmos utilizamos aqui no consultório um produto pronto, a gente chama de produto finalizado, para ansiedade e para depressão. São produtos diferentes, tá? Você consegue no link aqui embaixo no site da Therapy. Para ansiedade e depressão, dá uma conferida. Mas são complementares a todo o resto que a gente faz, ok? Então eles funcionam muito bem isoladamente, mas em conjunto com uma terapia, com organização do comportamento, a coisa organizada vai muito mais longe. Se você é uma pessoa que tem ansiedade ou tem depressão, porque elas quase que andam junto, né? Se você tem esses dois fenômenos, ou tem um ou tem outro, mais um mais outro, né? Você pode sim marcar uma consulta online com a minha esposa e fazer a avaliação com ela. Ou então procura sua terapeuta e explica, olha doutor, eu vi esse vídeo, será que você consegue me ajudar com alguma questão de trauma, ver se os traumas estão ativos? Porque existe técnica para isso. Não é uma coisa que o paciente chega para mim e fala. Não, ele chega com uma dor no ombro, eu vou lá e testo e falo, cara, essa dor no ombro está sendo referida à sua adrenal direita. Estou dando um exemplo aqui, né? Eu já tive esse caso, inclusive. E é de emocional. Aí a pessoa começa, né, a estranhar. Pô, o ombro emocional? Ela vai lá, ela trata, pô, o ombro some, o emocional dela some, o sono dela que ela não tinha falado melhora. Entendeu? Às vezes você está muito bitolado vendo a sua dor como se ela fosse física, porque ela se manifesta no corpo físico, ela se manifesta numa região física, mas ela não tem uma origem física, ela às vezes tem uma origem no seu inconsciente, ou até no seu consciente, mas no seu inconsciente muitas vezes. Tem pessoas que a gente atende que tiveram traumas vindo dos pais, das mães, né, do passado, da gestação, do processo de parto, da vida uterina. A coisa é um pouquinho mais complicada do que você pode imaginar. E não é o tipo de coisa que você vai pegar evidenciado num artigo, numa literatura, até porque isso é muito difícil de separar, de fazer uma triagem num grupo. Tá? Tanto que se vocês derem uma pesquisada, olha como é que funciona a medicina. Se vocês derem uma pesquisada, boa parte dos medicamentos, estou falando de remédio, tá? Remédio, que é voltado para câncer e para depressão, mas principalmente para depressão, para a parte psiquiátrica, eles não passam por tantas avaliações, crivos ou mesmo pesquisas como vocês imaginam que passa. Não passa. Não passam mesmo. Alguns entram no mercado com pouquíssima evidência.
porque justamente se tem uma ideia de que é uma condição muito crítica e qualquer coisa que venha para somar pode ser vantajoso, né? Gerar benefícios, né? Há controvérsia se isso é real ou não, mas não me cabe julgar aqui essa situação. Não me cabe julgar nada, nada, apenas lhe orientar. Como que nós fazemos? Nós, aqui no consultório, a gente avalia o paciente, vê quais são os sinais e sintomas que esse paciente tem na avaliação clínica, tanto eu quanto a minha esposa, e se esses sinais eles tiverem características emocionais, nós fizemos um teste, são 1 ou 2 testes, que cruzam com fatores ligados ao emocional. Aí a gente sabe, opa, esse problema é emocional. Existem testes clínicos para isso. Fazemos uma abordagem emocional, agindo então ou no inconsciente, ou no consciente, ou nas histórias, e tudo que o paciente sabe, vamos aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, e reavaliamos. Isso é coisa de 2, 3 atendimentos, reavaliamos. Se esse paciente tiver uma boa melhora expressiva no quadro dele, a gente já valida essa tese, obviamente, já valida que isso realmente era fator, e dá continuidade para o tratamento das sequelas que esse corpo apresenta. Sequelas na coluna, no quadril, no joelho, nos ombros. Inclusive, se for o seu caso, que você tem depressão, usa ansiolítico, depressivo e tem dor, escreve aqui embaixo, fala, olha, eu tenho depressão há tantos anos e sinto dor aqui. Eu posso explicar para você qual é a correlação num vídeo próximo. Ou então você pode mandar para mim lá no meu Instagram, da minha caixinha no Instagram. Eu teria o maior prazer de te responder, doutor, eu vi seu vídeo sobre depressão e eu tenho dor no ombro, eu tenho dor na cervical, tenho dor de cabeça, tenho, sei lá, qualquer sintoma que você tem. Então, a gente avalia como isso acontece na infância, na gestação, como acontece pós-nascimento, como que isso acontece ao longo da vida dessa pessoa. E fique tranquilo, na avaliação, aquilo que é privativo seu fica para você. Mas a gente consegue acessar essa memória, colocar à tua exposição e apagar. Tá bom? Quem faz esse trabalho não sou eu, quem faz isso tudo é minha esposa, eu apenas avalio, testo para saber se a dor é de origem emocional ou não e encaminho para ela para que ela faça essa abordagem ali. Meu trabalho é com a parte química, como eu já falei, eu orientei aqui para baixo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no consultório que ela vai agendar. Se você ficou com alguma dúvida, manda na caixinha do YouTube, manda aqui nos comentários, mas não esqueça, dor tem causa. Dor tem causa. Pode ter uma causa e 10 agravantes, mas tem como tratar. Se você ainda não descobriu a origem da sua dor, é porque às vezes você não avaliou o todo. E muitas vezes você vai procurar um vídeo como esse, pensando, eu tenho dor, mas a minha dor não pode ser emocional. Às vezes ela é emocional, só que você não sabe as conexões que o corpo faz. Esse é um trabalho que o profissional tem que te fazer. Ele tem que fazer o trabalho difícil de estudar. Como que um problema emocional gera dor de cabeça, gera dor epigástrica, gera, sei lá, cólica, isso aí, né? Dando um exemplo aqui bem esdrúxulo. Como? E aí te conscientizar, testar, mostrar para você, retratar, tratar esse negócio, né? E reavaliar para você ver que melhorou, tá bom? É importante a luz do conhecimento para você. É importante você abrir o seu horizonte e não ficar só como um gado que fica preso no cabresto do profissional. Não pode. Você precisa chegar lá, receber uma informação, mudar sua perspectiva de vida sobre o que você entende como dor, como causa de dor, se libertar disso e vida que segue sozinho para novos desafios. Tá bom? Um grande abraço para vocês, até o vídeo da próxima semana, espero que vocês tenham gostado.